acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h26 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei aqui nesse break local trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca e brasileiro, aqui na rádio do seu esporte 91.1. Vamos destacar o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. Tivemos o Botafogo empatando com a equipe do Bragantino pelo placar de 2-2 e o gol do Botafogo foi marcado por Dierson, pelo menos o primeiro da partida, e vamos ouvir aqui na rádio do seu esporte. Capricha, Fogão! Capricha, Salgueiro. Fogão! Salgueiro na cobrança do escanteio, gol à direita das cabines, ela pela esquerda. Olha o Luiz Henrique na área, pulando que nem pipoca. Chega também ali o Joel Carli no segundo pau. Ajeita para cobrar Salgueiro. O árbitro diz que a bola estava fora do quarto de círculo. Aquele tradicional empurra dentro da área. O árbitro vai lá, paga geral para todo mundo. Agora sim na cobrança Salgueiro. Pode pintar um empate. Pé direito, botou na área. Olha o desvio de cabeça. Gerson, é festa! Bota fogo nisso, Gerson! O cruzamento que veio da esquerda, a zaga do Bragantino falhou, na risca da pequena área, ele subiu, cuca legal, fundo do barbante, empata o Fogão. Esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço. Aos 37, ele bota no placar. O Bragantino tem um. O Fogão agora também, por enquanto, tem um. Bradesco Esporte. Esse é o gol do Botafogo, narrado por Rodrigo Campos, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Um dos gols da partida que terminou em 2-2. E o Bruno Lousada vai trazer mais detalhes do jogo do Botafogo e muito mais aqui na rádio do seu esporte. O Botafogo até foi buscar a virada depois de sair atrás do Bragantino ontem no jogo pela Copa do Brasil. O garoto Dierson marcou o primeiro gol pelo time profissional e Gervásio Nunes fez o segundo do Botafogo, mas o time acabou sofrendo o empate e agora leva a vantagem para o jogo da volta no dia 27 de julho na Arena Botafogo. O time pode empatar por 0-0 ou 1-1, que mesmo assim passa para as oitavas de final da Copa do Brasil. Tá aí, informações do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, que jogou ontem, né, e conseguiu um 2-2. A equipe do Botafogo chegou a ficar até na frente no placar. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos para a equipe do Vasco da Gama. Vasco da Gama também jogou, também empatou com o Santa Cruz, 1-1 no placar. Vamos curtir o gol de empate da partida. Nenê, pé canhoto, bateu dentro da grande área, cabeçada do Thales, salvou, chutou no gol! Edson Brinador! Sai do chão, a galera do Vascão. Chora o goleiro Thiago Cardoso, chora. Aos 44 agora, tá lá. Vasco e Santa Cruz, tá tudo igual, tá 1-1. Bradesco Esportes. Quem conta a história desse jogo aqui na Bradesco Esportes FM é Ranieri Borges, aqui na rádio do seu esporte. E com a atuação abaixo do esperado na partida de ontem contra o Santa Cruz em São Januário, pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil,
O Vasco da Gama conquistou um empate em 1-1, gol marcado no finzinho da partida pelo zagueiro Luan. E o técnico Jorginho comemorou o resultado que, segundo ele, ainda deixa o Vasco vivo na competição. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6 horas e 57 minutos no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui durante o break local trazendo muitas informações para vocês. Tivemos cariocas em campo, tivemos o Vasco da Gama empatando com o Santa Cruz e também tivemos a equipe do Botafogo empatando também no placar 2-2 diante do Bragantino. E vamos falar mais um pouquinho do Vasco da Gama? Isso porque os cruzmaltinos reclamaram bastante da arbitragem e Jorge Henrique, que perdeu uma chance no finzinho do jogo, ele fala sobre o assunto aqui na rádio do seu esporte. Do nosso lado, correndo, lutando. Copa do Brasil é isso, juiz às vezes não dá falta. Temos que procurar ficar mais em pé para criar mais jogada. Infelizmente a bola não entrou. Mas o melhor tá guardado, eu sei que eu trabalho certinho. Essa semana não deu pra trabalhar até porque eu fiquei doente, mas é descansar agora que temos uma viagem difícil pela frente. E o atacante Leandrão falou sobre o desequilíbrio, né? A falta de critério que acabou enervando a equipe do Vasco da Gama. Não, acho que nem atrapalhar, o que a gente tava cobrando ele era que ele apitasse as mesmas faltas que ele tava apitando pro Santa Cruz a favor da gente. O centroavante dele, por exemplo, fazia a parede, o nosso jogador subia na bola e dava falta, ao contrário, aqui na frente o jogador zagueiro dele ficava puxando, ele deixava o jogo seguir. Eu acho que ele, a partir do momento que o Santa Cruz fez o gol, ele amarrou o jogo, tentou segurar o jogo de uma maneira que estava dificultando o jogo pra gente. E quem fecha o Vasco da Gama aqui, na palavra dos jogadores, é o zagueiro Rodrigo, falando que o melhor em campo foi o juiz de forma irônica. Tem que dar hoje o melhor em campo foi ele. Tem que dar pra ele hoje o melhor em campo. Os jogadores do Vasco da Gama ainda bronca com a arbitragem após a partida de ontem, o empate diante do Santa Cruz. Você está em 91.1 na cidade maravilhosa no Rio de Janeiro. E vamos destacar o seu clube de coração, seguir nosso giro de destaques aqui na Rádio do Seu Esporte. Hora do Flamengo, quem chega com informações é Mauro Santana. Todos os 1.500 ingressos destinados à torcida do Flamengo para o clássico deste sábado com o Botafogo na Ilha do Governador foram esgotados em questão de horas. E as vendas nem chegaram a acontecer em postos físicos, mas apenas para a internet e para sócios torcedores prioritariamente. A diretoria do Botafogo, que destinou apenas 10% da carga total de 15 mil ingressos para a torcida visitante. Flamengo e Botafogo, que atuarão neste sábado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Botafogo. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas 25 minutos no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa, o dial esportivo do Brasil e do mundo, onde você encontra informações do seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos começar falando do Fluminense aqui na rádio do seu esporte. Gabriel Esquerdo me chama com informações do Tricolor. E cerca de 1.000 ingressos já foram vendidos
para a partida do próximo domingo entre Fluminense e Cruzeiro. Lembrando que a venda até ontem estava limitada apenas aos sócios torcedores. A partir de hoje, todos os torcedores podem comprar os ingressos para essa partida e os valores variam de R$ 40 a R$ 60. Todos esses ingressos com direito à meia entrada limitado a 40% da carga disponível para a partida. Em casa está o Fluminense e isso é bastante importante, não só para o tricolor poder se recuperar na competição, mas para a própria disputa do Campeonato Brasileiro. Do Fluminense, vamos falar do Botafogo. Bruno Lousada chega com informações. O Botafogo foi a campo ontem pela Copa do Brasil, jogo válido pela terceira fase da competição, a partida de ida. Empatou em 2-2 com o time do Bragantino, gols marcados pelo Gervásio Iacanunhas e pelo meia Dierson, de apenas 21 anos, foi o primeiro gol dele pela equipe profissional do Botafogo. Agora a partida de volta acontece no dia 27 de julho na Arena Botafogo às 7h30 da noite. Mas a atenção do time agora fica voltada para o clássico de sábado contra o Flamengo. Botafogo treina hoje em General Severiano e também amanhã. E no final de semana enfrenta o maior rival num jogo muito importante, já que o time tenta se afastar da zona do rebaixamento. O técnico Ricardo Gomes vai definir nos treinos de hoje e amanhã se o zagueiro Joel Carli vai para a partida como titular. A dúvida é se ele poderia jogar os 90 minutos ontem e jogou sem maiores problemas. Agora a questão é se o zagueiro vai poder também formar a dupla de zaga titular no sábado contra o Flamengo. Outro jogador que também tem sua situação indefinida é o atacante Canales. Ele ainda não estreou, mesmo já estando no clube há um mês, mas além das condições físicas, também ele tem que aparecer no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. A presença do jogador no clássico é incerta, mas se o Canales for para a partida, fica no banco de reservas. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E o atacante brasileiro Jonas se pronunciou ao A Bola em entrevista em Portugal, falando sobre as questões relacionadas ao Benfica. Principal figura ofensiva da equipe, o jogador garantiu que o time de Rui Vitória entra em campo nesta temporada buscando o tetracampeonato. O jogador também não escondeu que almeja ter um sucesso tão grande quanto teve na última temporada, sendo ainda mais importante para a equipe do Benfica. Bradesco Esportes. E seguimos com maiores informações aqui na Bradesco Esportes FM sobre futebol internacional. Vamos falar de seleção alemã. Quem chega com as informações é James Azevedo. Pelo futebol internacional, o técnico da Alemanha, Joachim Löw, teve a permanência confirmada até o final da próxima Copa do Mundo na Rússia, em 2018. O anúncio veio por Reinhard Grindel, presidente da Federação Alemã de Futebol, que inclusive aproveitou para destacar o treinador como o melhor para a seleção, tendo inclusive a confiança da entidade. Joachim Löw tem 56 anos e após carreira de jogador por diversos clubes da Alemanha e Suíça, se tornou técnico de futebol durante a metade dos anos 90, até chegar ao cargo de assistente do elenco alemão. Após a Copa de 2006, ocupou o cargo deixado por Jürgen Klinsmann e posteriormente veio a conquistar a Copa do Mundo em 2014 durante a competição em solo brasileiro. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E o Joachim Löw que faz um bom trabalho com a equipe da Alemanha, né? Reclamou bastante da eliminação para a França na Eurocopa, mas num geral um trabalho muito bom, principalmente ali no estilo de jogo, né? Todo mundo sabe o estilo que a Alemanha joga, inclusive mudando peças, como foi nessa temporada com o Kimmich muito bem, também inclusive eleito o melhor lateral da competição, apesar de não ser lateral, né? No Bayern ele joga como meio de campo, mas a seleção atuou pela lateral e ganhou esse título. É um time que todo mundo sabe como joga, porque tem uma cara, um estilo de jogo muito devido ao Joachim Löw. 7h30 no Rio.
Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1, chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas e 54 minutos no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e vou destacar o seu clube de coração aqui até as 8 horas da manhã na Bradesco Esportes FM, começando pela equipe do Vasco da Gama. Ranieri Borges chega com as informações do Cruz Maltino. E após ter saído perdendo ontem em São Januário, o Vasco conquistou o empate contra a equipe do Santa Cruz, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, apesar de o time reserva escalado pelo técnico da equipe pernambucana, Milton Mendes, que priorizou o Campeonato Brasileiro da Série A, já que o Santa Cruz não vive um bom momento na competição. O Vasco agora, na partida de volta na próxima quarta-feira, precisa vencer atuando fora de casa ou até mesmo um empate por 2-2 ou qualquer outro empate por um placar maior que esse. 1-1 leva o jogo para os pênaltis e 0-0 desclassifica o Vasco da próxima rodada da Copa do Brasil, que já trata-se das oitavas de final. O Cruz Maltino agora vivendo um momento delicado e sendo pressionado, atuando fora de casa, apesar do Santa Cruz já estar classificado para a Sul-Americana e caso avance de fase na Copa do Brasil e a escalação de um time reserva, os jogadores buscaram a vitória e não entregaram o placar para o Vasco da Gama. Inclusive o técnico Milton Mendes, após a partida, ele elogiou bastante o elenco que entrou em campo, inclusive falou que achou algumas opções para a equipe. Vamos para o Flamengo? Mauro Santana me chama. O técnico Zé Ricardo e o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, foram absolvidos por unanimidade pela Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Os auditores entenderam que não houve indisciplina no ato do treinador expulso no primeiro tempo da goleada imposta pelo Corinthians por 4-0 em São Paulo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do fato de que, envolvendo o Rodrigo Caetano, não havia nenhuma outra prova senão o que foi relatado na súmula pelo árbitro Heber Roberto Lopes. Assim, Zé Ricardo poderá ficar normalmente à beira do gramado no clássico com o Botafogo na Ilha do Governador neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Procuradoria do STJD, insatisfeita, entrará com recurso na segunda instância. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, esse o técnico Zé Ricardo sendo absolvido. Realmente eu não vi muita situação para uma punição ao treinador, apenas uma reclamação, uma jogada de momento, uma jogada que inclusive a câmera mostrou que foi bastante pesada. Vamos com informações do Fluminense. Quem me chama é Gabriel Esquerdo. E o Fluminense acertou a contratação do meio-atacante paraguaio Alex Rojas do Sportivo Luquenho. O atleta, que já foi escolhido inclusive como a revelação do campeonato paraguaio na temporada passada, chega por empréstimo para o Fluminense até o final do ano de 2017. O jogador desembarca no Rio de Janeiro ainda hoje para realizar os exames médicos e assinar contrato com o tricolor das Laranjeiras. Esse o Fluminense apostando em promessas. Você está na Rádio Seu Esporte 91.1 na Bradesco Esportes FM. Vamos de Botafogo. Bruno Lousada.
Depois do empate contra o Bragantino pela Copa do Brasil, o Botafogo já se reapresenta hoje em General Severiano e treina pensando na partida de sábado contra o Flamengo na Arena Botafogo. Os ingressos já estão à venda e o técnico Ricardo Gomes vai definir a equipe titular. Joel Carli pode ser uma das caras novas, ele que conseguiu atuar os 90 minutos, mesmo estando voltando de lesão depois de quase 2 meses, e o Botafogo ainda espera a solução do caso do atacante Canales, que ainda não saiu no bid da CBF e também não está 100% fisicamente, portanto as chances de ele ir para a partida são pequenas. Tá aí o Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, Canales, que podia ser uma boa opção, né? Principalmente caso já pudesse estrear nesse meio de semana diante do Bragantino, inclusive já teria um certo ritmo de jogo, seria uma boa escolha caso isso tivesse acontecido, mas não aconteceu. 7h29 no Rio, você está na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h24 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei aqui destacando seu clube de coração na Bradesco Esportes FM. Vamos começar destacando a equipe do Botafogo. Quem chega com informações do Alvinegro é Bruno Lousada. O Botafogo reclamou muito da arbitragem no jogo de ontem contra o Bragantino. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Joel Carli fez uma falta no jogador adversário e o juiz acabou marcando pênalti. Mas as imagens mostraram claramente que a falta foi fora da área. Além disso, o Botafogo também reclamou de uma entrada do alemão em cima do Vitor Luiz. Uma chegada muito dura e que o juiz não expulsou o jogador adversário. Reclamação de arbitragem também aqui no Rio de Janeiro. Você está na Rádio Seu Esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Vamos destacar a equipe do Flamengo. Mauro Santana me chama com informações do Mengão. O coletivo apronto desta manhã no CT de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, será fundamental para o meio-campo Alan Patrick, que se recupera de um edema no músculo adutor da coxa direita. Se ele não participar da atividade no Ninho do Urubu, Federico Mancoejo, que foi um dos destaques da vitória por 2-0 sobre o Atlético Mineiro no último domingo em Brasília, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, será mantido no setor de meio-campo para enfrentar o Botafogo no clássico deste sábado, na Ilha do Governador, pela 15ª rodada da competição nacional. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana falando do Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Você está no melhor dial esportivo do Brasil e do mundo. Está comigo, Juan Rodrigues, e vamos ficar nessa manhã trazendo muitas informações para você. Até mais ou menos ali às 9h30, às 10 horas, tem o Nossa Área, primeira edição aqui na Rádio Seu Esporte. Aí, a partir do meio-dia, tem o Cidade do Esporte, né? Antes, às 11h, tem Nossa Área com Datena. E muito mais você curte aqui na Rádio Seu Esporte 91.1 Bradesco Esportes FM. Vamos falar do Vasco da Gama? Quem me chama com os detalhes do Cruz Maltino é Ranieri Borges. Zagueiro Luan realiza no sábado contra o Luverdense a sua última partida com a camisa do Vasco da Gama, antes de se apresentar à seleção olímpica. O zagueiro, que foi convocado pelo técnico Rogério Micali, já se apresenta
para a preparação visando os Jogos do Rio de Janeiro. Com isso, desfalca o Vasco da Gama por mais ou menos 4 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Os substitutos para Luan podem ser Jomar, que já está 100% recuperado de uma artroscopia no joelho direito a qual foi submetido, e até mesmo o recém-contratado da equipe do Curitiba, Rafael Marques. O técnico Jorginho ainda irá definir quem será titular nas próximas rodadas, mas Luan atua ainda na partida de sábado contra a Luverdense em Lucas do Rio Verde. Tá aí, informações sobre o Vasco da Gama com o Ranieri Borges aqui na Rádio do Seu Esporte. O Vasco que quer voltar a fazer uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Deu uma oscilada, mas quem sabe não pode retornar ao bom futebol como o torcedor do Cruz Maltino torce. Vamos falar do Fluminense. Gabriel Esquerdo me chama com informações. E o Fluminense acertou a contratação do meio-atacante paraguaio Alexis Rojas, o jogador que foi escolhido como a revelação do Campeonato Paraguaio na temporada passada, quando defendia as cores do Sportivo Luquenho. Chega ainda hoje aqui no Rio de Janeiro e vai realizar exames e assinar contrato de empréstimo até o final do ano de 2017 com o Fluminense. Além desse jogador, o tricolor deve acertar mais 2 novos reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro e ambos para o setor ofensivo. O atacante Danilinho, jogador que teve passagem marcante pelo Atlético Mineiro aqui no Brasil e que vinha jogando no futebol mexicano, e também o atacante Wellington Silva, jogador revelado nas categorias de base do Fluminense e que vinha defendendo a equipe do Arsenal, apesar de ter sido emprestado para o Bolton na temporada passada. O Fluminense segue buscando novos reforços para melhorar a situação do clube na tabela do Campeonato Brasileiro, e o ideal é conseguir uma vitória já no próximo jogo para melhorar não só o número de pontos do que o Fluminense tem no Campeonato Brasileiro, mas também um ambiente que é pesado devido aos resultados ruins que o Fluminense vem tendo nas últimas rodadas. E para essa partida, o Fluminense espera casa cheia e cerca de 1.000 ingressos já foram vendidos antecipadamente para esse jogo. Lembrando que até ontem as vendas eram limitadas apenas aos sócios torcedores do clube e esses mesmos já compraram 1.000 ingressos para a partida. A partir de hoje, todos os torcedores, sem ser os sócios, já podem comprar seus ingressos nas bilheterias e também pela venda online na internet. Os valores vão de R$ 40 a R$ 60, todos eles com direito à meia entrada. O Fluminense treinou ontem à tarde nas Laranjeiras e o meia Edson, volante do tricolor, foi a grande novidade. Ele treinou normalmente com os jogadores, ele que vinha se recuperando de lesão e sequer foi relacionado para a partida contra o Vitória, deve voltar à equipe do Fluminense. Resta saber se no time titular, mantendo o esquema que vinha sendo utilizado antes do jogo contra o Vitória, com 2 volantes e 2 meias, ou se Leverkusen vai preferir manter o esquema de jogo utilizado contra o rubro-negro baiano, com apenas 1 volante, 3 meias e também mais 2 jogadores avançados. Do Rio de Janeiro, Gabriel Esquerdo, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, esse é o Fluminense em destaque aqui 91.1, cidade maravilhosa pra você. Cidade do Esporte. Imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Oito horas e 53 minutos no Rio, você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos trazer muitas informações do seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tivemos o Vasco da Gama em campo ontem.
E na equipe do Vasco da Gama, o lateral Júlio César reclamou bastante da atuação do árbitro da partida. Não é querer dar desculpa não, mas tá difícil, a arbitragem tá difícil. Nossa equipe é uma equipe experiente, mas hoje ele conseguiu tirar do sério todos os jogadores. Desde o começo do jogo, isso não tira nossos erros, nossas falhas. Mas é impressionante botar um árbitro desse num jogo importante, de Copa do Brasil, que dentro de casa, pênalti claro no Jorge Henrique ali. Se não tivesse sido pênalti, ele tinha dado cartão no Jorge Henrique, tinha expulsado o Jorge Henrique. E outras falhas, falta a nosso favor que ele não dava e dava para a equipe deles, ele totalmente perdido no jogo. Não é querer tirar a culpa nossa não, das nossas costas, a gente não fez uma boa partida, mas acho que valeu a luta, valeu a entrega, a gente tem totais condições de ir para Recife e conseguir o resultado. Tá aí, esse lateral Júlio César falando aqui na Bradesco Esportes FM, lembrando que a equipe do Vasco da Gama empatou em 1-1 no confronto diante da equipe do Santa Cruz, um resultado que em casa acaba sendo um tanto que decepcionante, até porque o Santa Cruz utilizou-se da equipe reserva para essa partida. Inclusive o técnico Milton Mendes, após a partida, falou sobre essa situação, inclusive achou que conseguiu ver boas peças para mudar a situação durante o Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Flamengo. Mauro Santana me chama. O zagueiro argentino Alejandro Donati espera a sua regularização no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol para que tenha condições de estrear pelo Flamengo neste sábado no clássico com o Botafogo na Ilha do Governador pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem saber se poderá ou não contar com o atleta, a tendência é de que o técnico Zé Ricardo, que ontem, juntamente com o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, foi absolvido por unanimidade pela Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, comanda nesta manhã coletiva pronto e o jogador deverá compor o banco de reservas. Ele que ontem já realizou o primeiro treino com bola com os novos companheiros. Mancoejo explica como convenceu o atleta a vir para o Brasil. Ele perguntou por coisas do clube. Eu falei que era um clube que estava crescendo muito, com um objetivo muito bom de cara a todo este ano. E ele depois não precisou tanto de minha ajuda, com só poder ver todas as coisas que estão fazendo aqui no clube, a diretoria e a posição que está no time no ano. Ele decidiu por jogar aqui no Flamengo. A participação no treinamento coletivo de hoje pela manhã também será crucial para Alan Patrick, que estava com um edema no músculo adutor da coxa direita. Se ele não participar da atividade, estará fora do clássico e assim Mancoejo será mantido no setor de meio campo. Todos os 1.500 ingressos destinados à torcida do Flamengo foram esgotados em questão de horas. Isso porque a venda não foi em postos físicos, mas apenas pela internet. A diretoria do Botafogo, que destinou apenas 10% da carga total para a torcida visitante. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Flamengo em destaque aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. Hora de outros esportes aqui na Bradesco Esportes FM, porque James Azevedo me chama com informações sobre um ciclista que foi pego no doping. O James amplia o noticiário na rádio do seu esporte. O atleta Everson Camilo, campeão brasileiro pelo ciclismo de estrada, foi pego no doping durante o mês passado, ocasião na qual foi flagrado com nada mais nada menos que 15 substâncias dopantes. O esportista, portanto, segue suspenso pela Confederação Brasileira da modalidade desde o dia 27 de junho. O exame que revelou o doping foi realizado no período após a disputa da Volta do Rio Grande do Sul, durante o mês de abril. Durante a temporada passada, a vitória no Brasileiro de Ciclismo foi recebida, inclusive, com grande surpresa, pois, afinal, Everson Camilo não era considerado um dos grandes favoritos. Para piorar a situação,
o atleta foi dispensado pelo Avaí Clube, o qual defendia em Santa Catarina. O ciclista não havia sido convocado para Rio 2016 devido a quesitos como pontuação pelo ranking mundial. Por exemplo, o jornal Estado de São Paulo divulgou que a defesa de Everson pretende focar na questão de que o uso teria sido motivado pela intenção de ganhar massa muscular e não resistência. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, aí informações de outros esportes aqui na rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM 91.1 do Rio de Janeiro. Você está no melhor dial esportivo do Brasil e do mundo, na cidade maravilhosa. Ex-atacante de Chelsea Watford, Gianluca Vialli, opinou em entrevista realizada pelo Calciomercato.com sobre a qualidade do futebol na Terra da Rainha. Segundo o jogador, a Premier League consegue ser o campeonato mais visto na televisão e mais disputado pela forma divertida, espetacular e imprevisível e até de forma incrédula como se desenham as partidas, fazendo uma atmosfera especial em cima de um produto que é bem vendido, que é o futebol, devido a ter-se este como paixão nacional. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9h26 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na cidade maravilhosa. De imediato, vamos destacar o seu clube de coração em 91.1 na Bradesco Esportes FM, começando pelo tricolor das Laranjeiras. Gabriel Esquerdo. Além da contratação do paraguaio Alexis Rojas, o Fluminense deve anunciar ainda essa semana mais 2 novos nomes para reforçar o elenco tricolor. O meio-atacante Wellington Silva, jogador revelado pelo Fluminense que defendia as cores do Arsenal, e também o meio-atacante Danilinho, jogador que teve boa passagem pelo Atlético Mineiro aqui no Brasil e que atualmente vem jogando no futebol do México. O nome de Danilinho traz até uma certa surpresa, mas é um jogador com qualidade. Se chegar ali e realmente chegar num ritmo de jogo bom, vai ser uma boa pro Fluminense, pelo menos é o que acredito. Vamos ao Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte. Quem chega com informações do Alvinegro é Bruno Lousada. Depois do empate contra o Bragantino pela Copa do Brasil, o Botafogo já se reapresenta hoje e treina pensando na partida de sábado contra o Flamengo. E o técnico Ricardo Gomes vai definir a equipe titular. Joel Carli pode ser uma das caras novas, ele que conseguiu atuar os 90 minutos, mesmo estando voltando de lesão depois de quase 2 meses, e o Botafogo ainda espera a solução do caso do atacante Canales, que ainda não saiu no bid da CBF e também não está 100% fisicamente, portanto as chances de ele ir para a partida são pequenas. Já tá na hora de jogar, né, Canales? Seria mais um jogo fora, né? Um atleta que teve que ficar 15 dias a mais do que já podendo atuar, né? Porque tinha uma data específica para o início dos atletas que vieram de fora do país e após essa data ele precisava mais de 15 dias, mas esses dias estão se prolongando e o torcedor do Botafogo precisa muito no centroavante, acredita que precisa de um cara de área para resolver as situações ofensivas do Alvinegro. Você está na Rádio Seu Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. E você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, que também é a Rádio Olímpica, aqui no Rio de Janeiro. E o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, anunciou que a russa Daria Klishina, do salto em distância, poderá competir sob bandeira do próprio país, da própria Rússia, no Rio 2016. Segundo a IAAF, ela viria aos Jogos como atleta neutra. Já na luta olímpica, sem o convite da United World Wrestling, Anthony Jaud e Eduard Sogomoyan disputam amanhã no Rio de Janeiro a vaga da categoria até 130 quilos
no estilo greco-romano para a Rio 2016. A seletiva será realizada na melhor de 3 lutas. Você está na rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro, onde vamos falar também sobre o vôlei, onde o Brasil bateu, né? O Brasil masculino fez 3-0 diante da Itália e, inclusive, pode se classificar mesmo sem jogar no dia de hoje, com parciais de 25-18, 25-20 e 25-19. Você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM 91.1, no dial do Rio de Janeiro. 9h30 no Rio. Valeu, galera. Fui! Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.